Olá, bom dia pessoal. Hoje então a gente vai falar sobre os métodos, né, que a gente tem como ferramenta para poder avaliar o comportamento animal e a partir daí fazer esse diagnóstico e todo o trabalho que o etólogo faz. Bom, primeira coisa, né, é necessário para o estudo do comportamento um registro de todas as possibilidades que existem de expressões corporais, né, que é o que a gente avalia do animal. Essa listagem, vamos assim dizer, chama-se etograma. É um catálogo, né, de todas as expressões que esses animais têm. Então, esse é o primeiro momento, né, antes de mais nada, antes de estudar a etologia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o etograma, que é a descrição desses comportamentos, né? Então, a gente vai precisar ficar muito tempo com esse animal, vai precisar observar esse animal em diferentes condições, de dia, de noite, no frio, no calor, antes de comer, depois de comer, para a gente poder ter esse mapeamento. Então, é o primeiro mapeamento dessas possibilidades de expressões corporais, né? Então, a gente registra como que ele se movimenta, né? Como que ele se expressa, e é muito importante uma descrição bem objetiva, né, de como que tá esses movimentos corporais, né, as posturas corporais envolvidas nesse movimento, de uma forma objetiva, clara, simples, né, sem interpretações ou sem deduções, né, uma descrição pura mesmo. Muito cuidado para não atribuir emoções, sentimentos, intenções nisso, né? Não que não exista, sim, pode existir, mas esse não é o que a gente faz inicialmente. Inicialmente a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo ao redor desse animal para poder associar, né, posteriormente, essa expressão com o estímulo que está desencadeando. Porque a princípio a gente não tem, a gente não sabe. Mas, lógico, observando o animal, a gente pode levantar essas hipóteses que posteriormente serão comprovadas experimentalmente, né? Então, a gente anota as sequências, a gente anota o tempo que ele gasta, a gente anota a combinação, né? Quem vem antes, que postura vem antes, que postura vem depois, né? E é muito importante nesse momento o animal se habituar à nossa presença, né? Porque quando a gente começa a observação de um animal, a gente está observando ele e ele está observando a gente. Então ele não está expressando, né, o seu comportamento naturalmente, né? Ele está numa situação ali de tensão do que ele não sabe o que está acontecendo. Então sempre vai precisar envolver esse aspecto de habituação. Então, o método ele vai precisar ser então esse conjunto, né, de regras, né, que a gente vai sistematizando e que a posteriori permita essa réplica, né? Então, na verdade, todo esse diagnóstico que a gente faz, ele não é ao acaso, ele lógico vai ter o contexto psicológico individual de experiência do bicho, mas a gente está querendo justamente encontrar os padrões, né? Lembra-se que na ciência a gente sempre busca pelos padrões. A gente tem 6 questões básicas, né? Quando a gente vai anotando, a gente pergunta quais são os comportamentos que o animal realiza, a gente associa isso com quem está realizando, idade, peso, sexo. A gente associa isso quando que esse comportamento está acontecendo, né? Se ele varia se é de dia ou à noite, no período do ano, com a idade do animal, enfim. Onde, né? Então, dependendo do lugar onde ele está, esse comportamento é diferente ou não. Aí tem a ver com a estratégia, né, de sobrevivência, a relação com o ambiente. Como que ele faz para atingir esse objetivo, para superar esses desafios que o ambiente, que a sua vida coloca para ele. E por quê, né? Então, qual que é o aspecto evolutivo? Por que ele está fazendo isso, né? Como que essa estratégia foi incorporada ao longo da evolução? Faço isso, eu consigo chegar a esse nível aqui comparando, né? Que é como a gente faz quando estuda etologia. Então, o etograma, ele nada mais é do que um conjunto de movimentos, né, do animal, que a gente vai colocando em categorias, né? Então, primeiro a gente vê essa listagem dessas expressões corporais, que não são muitas, né? O animal não tem um limite, mas o que varia, lembrando ali aquela analogia que a gente fez com as letrinhas do alfabeto, a expressão ela é limitada, mas a combinação dessas posturas, né? Quem vem antes, quem vem depois, a repetição, a frequência, a duração, tudo isso
é possível de ser combinado e serem respostas para diferentes situações. E a gente precisa, estudando no animal, justamente aprender essa linguagem, desvendar o que isso significa, né? E, lógico, né? No primeiro momento é muito difícil para a gente saber quais comportamentos faz parte de uma categoria. Ah, essa postura aqui ele pode usar no contexto agonístico ou no contexto reprodutivo, né? Então, uma mesma postura corporal pode sim ser utilizada em diferentes categorias, porque ela está ela não é sozinha, né? Ela está composta com outras posturas e com outras frequências, né? Então, o fato dela estar ali não quer necessariamente dizer que ela representa a mesma coisa, né? E aí vem aquela questão, tá, mas e se nesse contexto não apareceu aquela postura ou aquele movimento, ele ainda está nessa categoria, né? De novo, a gente tem que olhar a expressão comportamental do animal como a utilização das possibilidades que ele tem. E aí a gente vai precisar desvendar isso, como que ele usa. A descrição do comportamento ela é muito importante, né? Então a gente tem basicamente três tipos de descrição que a gente pode ter com relação ao comportamento. A gente tem aquela descrição que a gente chama de empírica, né? Em que a gente vai descrever a postura do animal ou o ato comportamental que ele está exibindo num determinado momento, né? Os seus movimentos, sons, enfim. Por exemplo, aquele lobo ali, ele está deitado, ou aquele lobo ali, ele está parado, né? Eu estou falando naquele momento como que ele está, né? E aí sim eu vou dizer como que ele fica quando está deitado e quais são as possibilidades dele se deitar ou dele parar. A funcional, ela já vai focalizar essa categoria que já foi, né, previamente determinada a uma função, né? Ou uma consequência, uma reação, enfim. Então, por exemplo, aquele porquinho ali insere a cabeça no comedor e cheira o alimento, né? Então, ele está um comportamento associado com uma função do que ele está fazendo, né? E a descrição espacial, ela leva em consideração como que o indivíduo está distribuído no ambiente e a gente usa ali referenciais de outro animal, por exemplo, aquelas tartarugas, ela está posicionada de costas, né, para uma outra tartaruga, com o pescoço em 80 graus, em 90 graus com relação ao corpo, né? Então eu uso referenciais dela ou referenciais do ambiente para poder fazer essa descrição. Essa descrição é muito importante que ela seja empírica, que ela seja sem subjetividade, que a gente simplesmente descreva o que a gente está vendo, né? Até coloquei um exemplo aqui de uma descrição de uma empírica de uma aranha, por exemplo, né? Então, a aranha distendeu a perna 1 direita, em seguida flexionou na articulação fêmur-patela, passando 5 vezes o társio e metatarso por entre as quelíceras no sentido antero-posterior. Então, eu descrevi exatamente o que foi esse movimento. Em nenhum momento aqui eu atribuí função ou, né, eu usei referenciais externos. Ela é simplesmente empírica, foi o que eu vi. Uma funcional poderia dizer assim, a aranha limpou a perna com as quelíceras. Isso poderia estar correto, até se eu conhecesse, né, bem o comportamento dela, eu saberia que teria essa função. Mas no primeiro momento, se eu não sei, eu posso estar caindo em erro aqui, porque ela pode ter limpado as quelíceras com a perna e não o contrário, né? Ou uma misto, né, que seria uma funcional com uma interpretativa, a aranha passou a perna entre as quelíceras para limpá-las, né? Então ela já vai atribuindo um passo maior que a gente pode conseguir até caso a gente esteja em outro momento. Quando se diz assim evitar o antropomorfismo, não quer dizer que os animais não tenham nem sentimentos e emoções parecidas com a gente. Não, não é isso. É não querer atribuir ou projetar a nossa percepção no animal, né? Então o animal pensou que, o animal se interessou por, né? Pode ser, pode ser, mas será que a gente consegue mesmo acessar isso, né? Então, um antropomorfismo bem absurdo seria o cachorro ficou chateado porque esquecemos seu aniversário. Impossível, né? Poderia substituir por o cão se sente relegado e quer atenção? Estou interpretando, pode ser verdade ou não, né? Ou o cão está exibindo um papel submisso de um tipo canino baixo nível. É uma descrição bem empírica, né? Então é muito, muito importante no etograma a gente ter esse cuidado de sim, nesse momento se distanciar, porque a princípio a gente não tem como acessar isso, isso pode contaminar a nossa interpretação.
E evitar ambiguidades, né? Por exemplo, a mosca passou rapidamente de um lugar para o outro, tá? Eu não sei o que é rapidamente, eu não sei onde que era um lugar, nem sei onde é o outro, tudo muito subjetivo, muito ambíguo, né? Ou o leão tinha uma grande juba colorida, colorida como? Vermelho, com pink, rosa, neon, né? Então, são coisas que na etologia, como a gente usa essa linguagem para se comunicar, ela tem que ser o mais clara possível, né? Dentro do etograma, a gente usa duas formas também, outras duas formas de descrição, que é o evento e o estado. Evento são todos aqueles comportamentos de curta duração, né? A gente conta eles, né? Então, por exemplo, esse gato do mato, ele está andando, né? Ele está se deslocando pelo ambiente, mas ele nunca anda assim sem parar que nem a gente anda numa pista de Cooper fazendo exercício, né? Eles andam, param, cheiram, andam, olham, andam, né? Então o deslocar dele é um exploratório, né? Então ele se desloca, mas ele são por curtos intervalos, porque ele está interagindo com o ambiente, né? Então, normalmente essa medida aqui, a gente conta quantas vezes ele andou durante a caminhada, quantas vezes ele ficou andando, quantas vezes a gente consegue, ele ficou parado, né? Enfim. Então, são eventos curtos. O estado já é um evento bem longo, por exemplo, um gato dormindo, né? O sono, o período de alimentação, né? Aí a gente pode medir em tempo, então eu posso dizer, ele dormiu por 8 horas, ele dormiu por 6 horas, né? Porque daí, como é um evento muito longo, eu não tenho como ficar contando. Isso muda totalmente a nossa forma de fazer análise estatística, de acessar essas informações, né? Então, se ela é categórica, no caso de contar, ou se ela é de média, né? No caso de tempos grandes ou medidas, e aí a gente usa outra estatística, outra interpretação, né? Dentro das medidas, a gente também leva em consideração a latência, né, que é o tempo entre o início da observação e a ocorrência do primeiro comportamento. Lembra que eu falei que os bichos também observam a gente, então tem um período de latência que eles não fazem nada? Não quer dizer, né, que isso seja o comportamento natural dele. Frequência é o número de vezes que ele repetiu um determinado comportamento, é uma categoria categórica, a gente vai usar aqui uma estatística não paramétrica, né, para fazer essas análises, principalmente que quadrado, teste de Fisher, esses dados que contam, né, que dão em porcentagem. E a duração, que é o período que o animal gastou fazendo um determinado comportamento. Isso é média, né? Assim como o período da duração, ou a altura média, o tamanho médio. Então, isso a gente já usa teste T, a ANOVA, né? Ou outros dados não paramétricos também, né? O registro ele pode ser contínuo, né? Hoje a gente consegue registro contínuo, porque a gente tem microcâmeras muito mais acessíveis, são baratas, a gente consegue filmar o tempo todo, então a gente consegue acessar o comportamento 24 horas do animal, grande ou pequeno, né? Na natureza ou não. Então, hoje mudou muito, né? Antigamente era uma coisa mais difícil a gente ter o registro contínuo. Lógico, ele é muito mais preciso, dá mais trabalho para poder analisar depois. O periódico, que é o que está mais incorporado na etologia, a gente separa, divide esse período de observação em amostras, né? Então, não vou ficar observando o bicho durante 3 horas contínuas, mas no período de 3 horas, eu vou de meia em meia hora ver o que ele está fazendo. É uma amostragem, né? Dá certo, né? De ter essas amostragens num N grande, num tempo grande, que a gente observa. Com essas amostragens, é possível a gente fazer uma estatística e fazer o diagnóstico desse animal, sim, né? Então, geralmente, o pessoal fala de meia hora, eu vou lá e fico observando por 30 segundos. E daí, nesses 30 segundos, eu faço como se fosse um raio-x, né? Uma fotografia do que estava acontecendo ali naquele momento. Isso, no longo tempo, eu acabo tendo um etograma bem, bem fiel. As minhas escalas são, então, intervalo e razão, né? Em que a gente vai colocar, por exemplo, né? Médias de altura, peso, idade, né, dos animais. A ordinal é quando a gente coloca uma ordem a gente não trabalha com média, tipo assim, não, ao invés de colocar qual que é a altura média desses bichos, né, que eu observei, eu coloco assim, quantos que tinham de tanto tamanho a tanto, quantos que tinham, né? Então, por exemplo, idade. Eu coloco a idade média, eu coloco quantos jovens, quantos adultos, quantos idosos, e aí se eu uso quantos eu conto, se eu conto eu uso frequência, se eu uso frequência são dados categóricos, né, de categorias. Agora, se eu faço média, daí são dados de média, então é outra abordagem.
Nominal é quando é macho e fêmea, por exemplo, né? Então eu não tenho uma medida a não ser a do grupo que ele se corresponde, né? Para a gente poder fazer um estudo após o etograma, a gente precisa de gerar uma hipótese, né? Isso é muito importante no nosso estudo. Então, conforme a gente vai observando, a gente vai tendo algumas hipóteses. Nossa, sempre quando chove acontece isso, será que isso tem alguma coisa a ver com a chuva, né? Então, a gente vai gerando essas hipóteses, vai anotando essas hipóteses, e essas hipóteses vão gerar a pergunta do nosso trabalho e vai motivar o nosso trabalho, né? E aí, para isso, a gente tem, então, os métodos de amostragem, né, que são as nossas ferramentas que vão, né, nos dar a medida para a gente poder fazer essa interpretação, né? Então, toda vez que a gente percebe que existe uma questão, a gente vai entrar nesse fluxograma aqui, que é para desenvolver essa pesquisa, né? Então, no primeiro momento, eu formulo uma hipótese, né? Ou seja, eu vou tentar responder essa pergunta, né? Então, eu crio um padrão, uma forma de responder essa pergunta, determino a melhor maneira para determinar essa hipótese, eu vou observar, né? Aí eu coleto, né? Observo ou faço experimento, né? Independe, coleto os dados. Se esses dados não suportam a minha hipótese, eu caio fora e vou formular uma outra hipótese. Agora, se eles suportam, aí eu vou fazer repetições para ver se isso é verdade mesmo, se repete mesmo, em quais situações se repetem, né? E confirmando, né? Eu vou, então, usar essa hipótese como base para formular uma teoria ou um princípio, né? Lembrando que uma teoria ela vai ser formada de várias hipóteses confirmadas ou não e vão me levar para uma outra pergunta e vão me fazer repetir todo esse fluxograma. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, né? Então, o caramujo africano, né? O estudo que a gente desenvolveu, nossa pergunta foi, né? Por que ele ocorria sempre associado ao ambiente antrópico e não na mata nativa ali ao redor, né? Então, nossa hipótese foi que, porque nesses terrenos baldios tem comida de fácil acesso para eles, tem arroz pré-cozido, macarrão pré-cozido que o pessoal joga fora e, sem dúvida nenhuma, esses alimentos devem ser muito mais fáceis de digerir do que uma planta nativa cheia de parede de celulose. Então, o que a gente vai fazer? Então vamos fazer um mapeamento uma amostragem dos terrenos baldios que tem nessa cidade, no litoral, no caso do Paraná, né? E vamos ver nesses terrenos baldios se tem restos de comida e quais são esses restos de comida. Observamos, né? Coletamos os dados. A gente viu que, de fato, né, nos terrenos baldios, a maioria deles tinha resto de comida, alimento de fácil acesso para esses caramujos, né? Então, isso foi confirmado. Aí, isso gerou uma outra pergunta. Tá, tudo bem, eu sei que tem alimento, mas será que o fato dele comer um arroz ou um macarrão cozido, isso vai interferir na biologia dele? Ou seja, eles vão atingir a maturidade mais rápido, vão se reproduzir mais cedo, vão ter mais filhotes? Então agora eu vou para uma segunda etapa, que é fazer meus experimentos. E aí separar os caramujos em grupos diferentes, aquele que só vai comer vegetação nativa, aquele que só vai comer comida cozida, e aí acompanhar o desenvolvimento deles com uma repetição que dê para fazer uma estatística e ver se minha hipótese está correta ou não, né? O etograma ele vai ser formado, então, de observações que também tem uma certa hierarquia, vamos dizer assim, né? A maior categoria é o comportamento, né? Mas esse comportamento, ele vai ser formado por diferentes categorias comportamentais, né? Essas categorias vão ser formadas por diferentes padrões motores, ou também que a gente chama atos comportamentais, que vão ser formados de diferentes posturas. Postura é aquela forma do corpo, né? A posição do corpo estática. Essa posição do corpo em movimento, né, passando de uma postura para outra, gera um padrão motor, ou um ato comportamental. Diferentes padrões motores estão incluídos numa categoria, e diferentes categorias envolvem um comportamento. Por exemplo, comportamento de manutenção, que é um comportamento muito importante para os animais, né? O animal, mesmo o animal mais social que existe, que somos nós, a maior parte do tempo a gente está exibindo comportamento de manutenção, né? Que é o comportamento que mantém a integridade física, mental, enfim, do organismo como um todo. Esse comportamento de manutenção ele é formado de várias categorias. Eu tenho a categoria de dormir, eu tenho a categoria de alimentação, eu tenho a categoria de
autocuidado ou, né, de cuidados autodirigidos, né? Então, qualquer um desses forma essa categoria de manutenção. Então, vamos pegar a categoria, por exemplo, alimentação. A alimentação é formada de diferentes fatores. O animal pode comer deitado, o animal pode comer sentado, o animal pode comer com uma pata só, o animal pode comer com 2 patas. Ele tem diferentes formas e movimentos que ele usa para comer. E quando eu vou falar comer deitado, ele vai envolver diferentes posturas. Ele pode comer deitado com as 2 patas no chão, ele pode comer deitado com uma pata no chão e a outra no alimento, ele pode comer deitado com as 2 patas no alimento, sei lá, né? Então isso vai formando tipo uma árvore, assim, né? De possibilidades, né? Que eu saio do maior pro menor. Então, lembrando de novo a analogia que a gente faz com o alfabeto. Então, as minhas possibilidades, elas não são muitas, mas a combinação delas é que me permite uma variedade fantástica de comportamentos, tá? Então, aqui exemplificando isso que eu falei também, né? Então, unidades de comportamento, que são as categorias, né? Enfim. Então, aqui, um exemplo aqui nesse slide é a reprodução de um anfíbio, né? Comportamento é a reprodução, né? O padrão é a reprodução sexuada dentro do tipo de comportamento. A categoria, os padrões motores, né? Eu posso dizer, o macho vai, né, abraça a fêmea, apertando ela na posição dorso-lateral. Postura seria fêmea imóvel, com as patas anteriores tocando o solo, né? Então, a gente vai ter essas escalas aqui quando a gente descreve o comportamento. Eu sugiro não, indico que vocês vejam esse artigo, é muito interessante, o etograma da PACA. Ele mostra, a gente não tem muitos artigos de etograma publicados, né? Que é uma pena, porque é muito importante quando a gente vai estudar um bicho, o etograma já está pronto, a gente não precisa fazer de novo, né? A gente pode partir já para as hipóteses, né? Não precisa fazer o etograma. Mas esse artigo aqui do etograma da PACA, ele mostra bem isso, né? Ele fala, por exemplo, tipo de comportamento, manutenção, categoria descanso, ato comportamental, descanso com vento para cima, padrão motor, vira com vento para cima, coloca as patinhas, né? Então, são diferentes, como se fossem várias fotografias formando um filminho, né? Quando a gente descreve um etograma, a gente precisa levar em consideração as diferenças entre postura e posição, movimento e deslocamento. Postura é quando a gente descreve a parte do corpo de um animal com relação a ele mesmo. Então, por exemplo, o braço está levantado a 90 graus com relação ao tronco, né? A posição é a disposição dele espacial, de acordo com o referencial externo. Então, por exemplo, ele está ele está a 5 centímetros da árvore, ou ele está atrás da árvore, então eu uso referenciais externos para localizar ele. Movimento é quando ele muda partes do corpo, então, por exemplo, ele ergueu a pata, ele balançou a cauda. Deslocamento é quando ele sai de um lugar para o outro, ou seja, quando ele muda de posição. Então, ele estava atrás da árvore e ele subiu na árvore, né? Então, isso é importante quando a gente faz a nossa descrição. Então, como eu havia dito, o primeiro passo é o qualitativo, que é o etograma. A gente não começa a estudar um bicho sem a gente ter o etograma. Se já tiver o etograma pronto, ok, eu posso usar o etograma pronto e completar se esse etograma estava faltando alguma categoria ou alguma postura que não tinha sido registrado ainda. Então, é um registro minucioso, às vezes aparece que é insignificante, mas tudo que aparecer a gente precisa colocar, e todas as relações com o que está acontecendo do lado externo que a gente conseguir avaliar, obviamente, por conta da nossa limitação humana. Então, a gente vai correlacionar estímulo com a reação, né? E sempre não possível ampliar muito as situações em que o bicho está, né? Quanto tempo a gente precisa? Depende. Por exemplo, uma formiga, geralmente em 30 horas a gente consegue ver todos os 35 atos comportamentais que ela possui, né? Então, a gente consegue ter esse histograma, depois a gente só vai ver como que ela vai combinar isso em diferentes situações, até porque a própria morfologia não permite muito mais, né? Para dar nome para essas categorias, para esses comportamentos, é muito importante a gente consultar uma literatura que já exista para poder ter um padrão, né? Então, lógico, o nome que eu vou dar para primatas é diferente de que eu vou dar para aranhas, né? Então, existe já um consenso na literatura do que já está sendo feito, a gente precisa seguir esse padrão. E aí a gente usa histogramas, a gente usa desenhos, né? Para poder
ilustrar. O segundo passo, ele é quantitativo, né? Então, é quando a gente tem uma pergunta, a gente tem uma hipótese, a gente vai fazer observações, a gente vai fazer experimentos para a gente poder testar aquela hipótese. Aí a gente precisa de um método adequado para a situação que a gente tem, ele vai ter estatística, vai ter fluxograma, né? Aqui eu trago algum exemplo isso aqui foi da minha dissertação de mestrado, em que eu avaliei o comportamento sexual da Loxosceles intermédia, né? Então vejo que de um lado eu tenho fluxograma, do outro lado eu tenho desenho. A gente não tem muito espaço em artigos, né, para poder fazer tanta descrição, então a gente precisa sintetizar isso em desenhos e em fluxogramas que mostram essas etapas e mostram as possibilidades de movimento do corpo que pode se repetir em diferentes situações. Então aqui no caso é o comportamento sexual, né? Ele parte do momento em que o casal se detecta, que há o encontro, há o cortejo, então há a cópula, a transferência espermática, enfim, a separação do casal. E as possibilidades que existem, né? Então, dentro de cada uma dessas etapas, eu tenho as flechinhas que podem ir para uma direção ou outra, pode ir ou voltar. Então, isso vai mostrando como que ele usa essas possibilidades em diferentes combinações, em diferentes sequências, né? Acho que aqui a gente não vai rodar o vídeo, que ele não está aqui associado, né? Então, aqui era o comportamento da Loxosceles intermédia, né? Só a nivela diferente aqui, né? E esse aqui já é a descrição do comportamento da Loxosceles leta, que eu fiz muitos anos depois. Ele está muito mais aprimorado. Se vocês verem aqui, o fluxograma, ele tem setas de larguras diferentes, né? Então, significa que quanto mais grossa essa seta, maior a possibilidade dessa sequência acontecer, né? Então, vocês podem ver que tem sequências que são muito bem definidas e frequentemente ocorrem, né, e nessa sequência, outras que são possibilidades de ajustes que os animais podem ter. Então, ela é muito mais complexa, me traz muito mais essas possibilidades do que pode acontecer e associado também ali um desenho do mais comum, né, do comum para esse comportamento, né. Então, ela traz, sem dúvida nenhuma, né, uma representação e isso permite economizar páginas e páginas e páginas de descrições, né? E aí a gente se atém a uma parte mais direcionada. Então, de novo, né? Então, vamos voltar lá para os nossos métodos de amostragem. Primeiro é o método de amostragem que a gente chama ad libitum, né? Ad libitum significa vontade, não tenho muitos padrões, tenho que observar mesmo o animal, é o etograma, é a fase inicial, tenho que registrar tudo e vou observando o bicho em diferentes situações, tá? O segundo método é chamado de animal focal, tá? Eu estou colocando aqui a terminologia em inglês também, porque caso, né, vocês queiram buscar em outros artigos, né? A gente usa o animal focal quando a gente tem poucos animais. O animal focal é isso mesmo, eu foco num animal e vou atrás dele o dia inteiro e vejo tudo que ele faz, né? Então, a gente precisa focar em um só, porque eles têm muito comportamento, a gente não pode perder, né? Então, a gente precisa, né? Então, a gente vai para o animal focal quando o etograma já está pronto, né? Então, eu já tenho ali as possibilidades do que ele pode fazer, simplesmente eu vou atrás dele e vou vendo, vou mapeando como que ele usa essas possibilidades. De novo, frequência e sequência delas, para ver como que esse conjunto traz uma resposta para uma determinada situação, tá? Eu posso fazer um único animal quando eu tenho poucos, ou eu posso fazer, tipo, um dia eu faço com um, um dia eu faço com outro, não importa, né? Posso usar uma forma aleatória, mas quando eu vou fazer a observação, eu foco num animal só. Isso é um exemplo de uma tabela, né, de como que vocês vão preencher. Então, eu tenho ali os dados, é muito importante preencher o início da observação, que animal que eu estou vendo, a data, né, quais são as condições ambientais importantes aqui, quem que é o observador, a hora, né, e algumas outras observações que a gente pode colocar aqui. Então, veja assim, que eu tenho de um lado, que é o início da atividade, né, que eu coloco a hora, eu tenho a atividade e o tempo que ele executou aquela atividade, né. Então, das 4 horas, ele começa a caminhar até 4 horas e 26 segundos, quando ele começa a comer, e fica comendo por 172 minutos. Então, quando for 4 horas, 3 minutos e 18 segundos, ele volta a caminhar por 13 segundos, e então ele bebe por 94 segundos. E assim vou indo, né? Até o tempo determinado
de acompanhamento desse animal. Eu posso também, com esses dados, montar uma tabela de sequência para ver quais são as sequências que mais ocorrem, né? Então, eu coloco de um lado coloco os comportamentos, né? Tanto na coluna quanto nas linhas, e coloco o número de vezes em que aquela sequência ocorreu, né? Vou ter aqui uma porcentagem, né? E eu monto daí o meu fluxograma, né? Então, esse meu fluxograma aqui também ele mostra que quanto mais escuro, mais comum, né? E as possibilidades. Então, quando ele caminha, ele pode caminhar e comer, ele pode caminhar e beber, ele pode caminhar e vigiar, ele pode caminhar e bicar, ele pode caminhar e estirar. E ali eu tenho as porcentagens em que cada uma dessas frequências elas acontecem, né? Então, o desenho do fluxograma é muito importante para a gente visualizar. O terceiro método de amostragem, ele chama de observação de todas as ocorrências, né? Então, é um tipo de animal focal, né? Mas a diferença do animal focal é que o animal focal não tem muito... eu vou direto, né? Eu vejo tudo que ele faz, né? O mapeamento... Na observação de todas as ocorrências, eu tenho um comportamento específico. Então, por exemplo, esse mamífero aqui, eu acho que é um leão marinho, não... o peixe-boi. Eu quero ver como que é o comportamento de amamentação do peixe-boi. Então, não me importa se ele está se alimentando, se ele está dormindo, se ele está repousando, não é isso que eu quero ver. Então, eu vou acompanhar ele, sim, anotando todos os comportamentos quando ele estiver na amamentação, que é o comportamento que me interessa. No caso ali da aranha, era o comportamento reprodutivo, né? O terceiro método é chamado de varredura instantânea, ou scan também, né? É como se ele fosse uma fotografia, um scanner, né? Vamos dizer assim. Esse método, ele é o método que a gente usa quando a gente tem muitos bichos, né? E eu não consigo dizer quem é quem, eu não consigo acompanhar um bicho full time. Então, eu tenho que tirar uma fotografia do que eles estão fazendo naquele momento. E depois eu tiro uma outra fotografia e vou passando um por um, como se fosse um scanner, né? A gente também usa esse método para situações em que eu tenho comportamentos muito lentos, né? Que demoram muito, né? Então, eu passo o scanner de tempos em tempos, né? Então, essa varredura instantânea, principalmente em estados, né, que são muito tempo, a gente estima o tempo que ele executou aquele comportamento, né? Então, por exemplo, eu tenho ali uma população com muitos primatas, por exemplo, sei lá, tem 50 primatas no bando. Então, o que eu faço? Eu vou fazer meu scan, né? Vejo o que cada um está fazendo, depois eu volto e vejo, né, de novo como cada um está fazendo, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a tabela que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Aqui era um exemplo da capivara, né? Muitas capivaras num grupo, né? Então, eu tenho que fazer esse scanner também para entender o comportamento dela. Então, a tabela está aqui, vocês vão entender. Então, eu vou fazer assim. Então, eu não tenho como saber quem está fazendo esse comportamento. Então, o que eu faço? Às 4 horas, eu vejo quantos estão comendo. Então, eu passo um scanner, eu olho todo mundo. Então, eu vou lá. Número 1, comendo. Número 2, dormindo. Número 3. Então, eu anoto. Então, nesse momento, 3 estavam comendo, 1 bebendo, 2 vigiando, 1 estirando, 1 caminhando e 2 dormindo. 4 horas e 30 segundos, eu passo de novo o scanner. Agora já mudou. Eu tinha 4 comendo, 1 bebendo, 1 bicando, 3 vigiando, 1 dormindo. 4 horas, 1 minuto. E daí eu vou passando, e esses tempos aqui, eles são determinados na metodologia. Depende muito do tempo que eu vou observar, do bicho, né? Então, é como se fosse uma fotografia mesmo da situação. Método 0 ou 1, ou método da presença. Eu só quero saber quantas vezes aquele comportamento ocorre. Então, por exemplo, o comportamento reprodutivo de um roedor, por exemplo. Então, eu só quero ver quando, em que horário do dia ele ocorre. Então, eu vou de intervalos, como eu não vou ficar o dia inteiro olhando para ele, lógico, hoje com essas câmeras a gente até consegue, mas eu faço assim, de meia em meia hora eu vou lá e vejo o que ele está fazendo. Está copulando, sim ou não? Só isso, né? A amostragem de sequência, ela é muito importante quando tem interação entre dois indivíduos, né? Por exemplo, um comportamento reprodutivo, ou um comportamento agonístico, ritualizado, ou um comportamento de interação mãe e filhote, né?
é muito importante nesses comportamentos ver que um comportamento de um ocasionou do outro, o que do outro ocasionou no um, né? Então, as sequências, né? Quando eu tenho mais de um indivíduo, a gente usa esse. A matriz sociométrica, que é para a gente medir distribuição espacial, né? A gente usa muito para hierarquias, né? Então, um exemplo aqui, por exemplo, eu quero saber se as galinhas, se existe uma hierarquia na hora de comer, se existe uma hierarquia na hora de dormir, se é sempre a mesma galinha que vai primeiro, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu tenho que ter alguma forma de reconhecer elas, né? Então, cada uma dessas aves tem uma numeração, e esse aqui é o tempo, e eu estou vendo quais delas estão entrando no poleiro. Então, a primeira a entrar foi a 1 segundo, foi a 5, né? Depois foi a 2, depois foi a 4, depois foi a 5, depois foi a 1, a 2. Enfim, né? Eu vou tendo aqui a sequência em que elas comem, a sequência em que elas vão dormir, né? Isso é muito importante. Muitas vezes a gente combina os métodos, né? Para a gente poder ter uma amostragem até mais eficiente, né? Então a gente pode combinar esses métodos. É muito importante ver nos outros estudos o que está sendo utilizado para a gente poder comparar. Porque se eu uso um método e o mundo inteiro está usando outro, eu não vou conseguir comparar e os meus dados não vão ser muito aceitos assim pelo meio científico, porque também não vão poder ser utilizados, comparados com nada, né? A gente possui softwares que fazem aqueles fluxogramas, que fazem as análises, né? Então, um desses softwares é esse Etolog. Tem até um demo que vocês podem baixar para testarem, né? O The Observer também faz isso, é bem interessante, porque eles têm um timer, né? No próprio teclado, em que você vai vendo, por exemplo, as imagens e marcando ali o tempo, depois ele faz toda aquela distribuição relacionados com estados e com eventos, é bem interessante, né? Aqui a gente tem um fluxograma que o Hall e os colaboradores fizeram para se determinar qual que é o melhor método, né? Vocês podem usar isso quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, né? Então, primeiro momento, né? Você precisa ver em qual desses quadros aqui vocês se enquadram. Se vocês têm poucos comportamentos ou muitos indivíduos, ou diversos comportamentos e poucos indivíduos. Em qualquer um dos dois, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser o etograma. A primeira coisa que tem que fazer é desenvolver o etograma, isso é sem dúvida nenhuma, tá? Então, no caso, se forem poucos comportamentos ou muitos indivíduos, a gente vai usar o SCAM. Se forem poucos indivíduos, dá para usar o método focal, tá? Se o comportamento que eu estou olhando é um estado, aquele que demora muito, né? Então, seria interessante aqui para a gente usar aqui embaixo, né? Que é o nosso, deixa eu só ver aqui, tá aqui, ó, que é o scan, né? Então, se eu for usar a duração, se o intervalo de amostragem é curto em relação ao comportamento, eu vou usar aqui o scan mesmo. Agora, se o que eu estou observando aqui for eventos, frequências, aqui de contar, aí eu preciso levar em consideração, se o número de indivíduos e de comportamento não é muito grande, eu posso fazer o registro de contínuo, né, todas as corrências, ou a matriz sociométrica, tá? No caso do animal focal, se for estado, né, aqui também, né, aqui se for estado, aqui como eu tenho menos, eu já posso usar todas as ocorrências, sequências e a matriz sociométrica, assim como se for eventos. Então, aqui ela é mais, né, ela é mais possível aqui para mim, né, mas eu também posso aqui, na situação de duração e frequência, usar o 0 a 1 ou instantâneo. Então, aqui a gente vai sendo uma forma da gente buscar um melhor método. O que a gente precisa ainda levar em consideração ao estudar a etologia? Primeiro, nosso objeto de estudo. É muito importante que haja uma relação de afinidade com o nosso objeto de estudo, né? Porque isso vai desencadear a própria curiosidade, motivar a conhecer mais, a estudar mais, né? A ler mais, né? sobre esse animal, sem dúvida nenhuma. A gente não pode esquecer que um animal ele é multidimensional.
Então, o animal, ele é macro e micro ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, ali eu tenho uma aranha, ali eu tenho desenho, eu tenho uma eletromicrografia da quelícera de uma aranha, ela tem ranhuras, e o pedipalpo, ela tem como se fosse um ganchinho. Se eu não olho a micrografia, eu vou imaginar que uma aranha nunca vai produzir som. Se eu tenho isso, eu tenho um aparelho que mede, eu vou ver que ela se comunica por som, né? E isso muda completamente a interpretação dos movimentos que ela faz. Então, aquele movimento de pedipalpo, que antes era interpretado basicamente como uma excitação, agora eu sei que ele está produzindo som, né? E isso eu só consigo se eu explorar isso a nível micro, né? Cobras, né? Então, olhando macroscopicamente, é apenas uma escama. Olhando microscopicamente, ela tem ranhuras diferentes. E isso vai determinar se vai ser uma cobra que rasteja na terra, na árvore. Isso é muito importante. Se em terra, enfim. Ela a dimensão campo e laboratório. Então, muita coisa a gente vê em campo, mas muita coisa a gente só consegue descobrir por quê em laboratório, fazendo experimentos mais controlados, né? Indivíduo e grupo, espécie, população, né? Então, também eu tenho comportamentos que o bicho está executando sozinho, mas que fora do contexto da população, ela não faz sentido, né? Então, eu preciso levar em conta, quando eu estudo, essa questão multidimensional, né? Não há dúvida que a experiência e a leitura elas são muito importantes, né? Então eu não tenho, senão tudo que eu ver eu vou achar que é novidade. Então eu preciso saber o que o meio científico já sabe, o que está em aberto, o que estão descobrindo, que existem outros grupos que podem explicar o que está acontecendo com o meu. Isso é imprescindível. Isso não tem como, né? E a gente tem muitos equipamentos, né? Que a gente pode usar para ajudar a gente. Lógico, hoje a tecnologia avançou muito, né? Então, para a gente ir para campo antes, precisava de muito equipamento. Hoje, um celular tem tudo. O celular mede temperatura, mede umidade. O celular, ele fotografa, ele filma, ele grava som, ele calcula latitude e longitude, enfim, tudo isso antes, para cada um desses a gente tinha que ter um aparelho antes. Hoje a gente tem quase tudo no nosso celular, fora que a gente tem um monte de outros equipamentos que permite a gente acessar coisas que, né, estímulos que a gente não conseguia antes. A gente diz que a observação é direta quando é visto assim com a vista desarmada, né, sem nenhum instrumento, ou indireta quando a gente usa instrumentos, né? O binóculo é muito importante para bichos que ficam distantes, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem binóculos que enxergam à noite, né? Então a gente tem hoje tecnologias bem avançadas também, né? No cativeiro, ou seja, no laboratório, ou no cativeiro mesmo, a gente tem uma possibilidade de manipular esse ambiente e manipular esses estímulos, né? E ver qual a amplitude, né, o refinamento desse estímulo para ocasionar aquele comportamento, né? Mas é importante ver como que esse bicho está em vida livre, né? Porque ele em confinamento ele está exibindo um comportamento em confinamento, né? Então a gente não consegue ter esse controle, né? Então os dois se complementam, porque um estudo só em campo, só em laboratório também não me diz nada, né? Quando a gente vai estudar em campo, a gente precisa tomar muitos cuidados, né? Eu sugiro até um livro que eu escrevi com o professor Júlio, que mostra todos esses cuidados de campo que a gente tem que ter, né? É um livro bem interessante. Então, tem que ser um lugar seguro, tem que ter fácil acesso, você tem que conhecer o lugar, o bicho tem que se habituar a você tem que saber identificar os bichos, né? É bem complexo, assim, o processo, né? Sem dúvida nenhuma. Marcação é um tema bem polêmico dentro dos estudos dos animais, até para poder reconhecê-los, né? Então, hoje, com essa questão de ética animal, a gente procura sempre, à medida do possível, usar marcas naturais dos bichos. Muitas vezes não é possível fazer isso, e as marcações são importantes. No nosso passado, eram realizadas marcações de formas muito antiéticas, né? Por exemplo, eles cortavam os dedinhos dos anfíbios para saber qual que era o anfíbio, para saber se era o mesmo que ele tinha visto na semana passada. E o dedo ele é muito importante para o bicho se locomover, né? Imagina se locomover sem um ou dois, ou até sem todos os artelhos, né, iniciais, bem complicado. Ou até quando a gente pega uma aranha, por exemplo, e faz uma marquinha para saber que é essa aranha que a gente viu na semana passada, isso está sinalizando para um predador, né, a presença da aranha, né? Então acaba deixando elas vulneráveis também. A gente tem técnicas mais ou menos invasivas, né? Em artrópodes a gente usa muito caneta, tintas ou marcas, né? A prova d'água, que também tem componentes químicos, é bem complicado, né? Peixes também se colocam tintas em determinadas tintas que vão ficar subcutâneas, né? Ou algumas etiquetas, ou vão cortar nadadeiras também. Anfíbios têm corte de artelhos, amarrar fitinha entre os dedos.
Nos répteis, se coloca placa, etiqueta, se marca com tinta, né? Ou coloca um rádio colar, né? Hoje a gente tem os microchips que são bem pequenininhos, bem poucos invasivos, né? E vão trazer inúmeras possibilidades. Em aves, as anilhas funcionam muito bem, né? É algo utilizado há muito tempo. Elas podem ser de plástico ou de metal, tem todo um controle internacional para anilha, é bem interessante. Mamíferos, né? Durante muito tempo se usou pintura, descolorir, tatuagem, colocar brinco, colocar colar, enfim, né? Que também podem, dependendo da situação, trazer ou não alguma consequência para o bicho. A gente tem o que a gente chama de marcação indireta, né? Que é quando a gente usa, por exemplo, as pegadas, armadilhas fotográficas, né, que estão hoje sendo muito utilizadas, marcação por alimento, né, que você coloca alguma coisa dentro do alimento para ver quanto que ele dispersa daquele mapeamento, o mapeamento de fezes, marcas olfativas como ranhaduras, né, o uso da análise das fezes é muito utilizado, e hoje é a telemetria, né, os colares que permitem ver essa distribuição do bicho. A ética no uso de animais de pesquisa, ela parte da premissa de que os estudos com os animais não podem trazer algo ruim para eles, né? Então, se eu estou estudando os animais, automaticamente é porque eu quero o bem deles, né? Então, eu não posso ter nenhum tipo de manejo com esses animais que causa sofrimentos a eles, porque ele vai contra a premissa principal aqui do biólogo, que é preservar toda forma de vida, né? Então, é muito importante entrar em consideração em todo estudo os aspectos de bem-estar animal. Lembrando que não é fácil, né? A gente saber se o bicho está sofrendo ou não, como que ele está sentindo, porque isso ainda falta muito, né? Isso é um campo muito aberto ainda, principalmente para o biólogo. É muito importante no campo a gente ser muito calmo, né? Nossa frequência vai influenciar muito na nossa pesquisa. Não ir perfumado, né? Os bichos são muito sensíveis ao cheiro. Tomar muito cuidado com o suor também, a cor da roupa, o barulho, né? Tudo isso pode interferir muito. O registro, a gente não pode contar com a memória de jeito nenhum, né? É muito importante a gente ter uma ficha de campo. Hoje o pessoal grava, mas essas gravações também podem ser perdidas, né? A gente pode gravar no celular, a gente pode escrever no celular, né? O celular trouxe essa possibilidade, mas a gente tem papéis que são que não molham, são à prova d'água, usa até para escrever embaixo d'água, é bem interessante, né? E é muito importante a gente já, logo que voltar de campo, fazer a transcrição de tudo que a gente observou, porque está fresco na nossa memória, né? E a gente tem os dados complementares, né? Que não tem como não ter dentro de um estudo de campo. A gente sempre, quando eu trabalho com etograma, a gente tem o que a gente chama de caderneta de campo, né? Ela é bonitinha, numerada, com data, horas, né? Trazendo todas as condições ambientais, né? Enfim, isso é muito importante. E aquelas perguntinhas ali, né? Básica ali do etograma, do estudo do comportamento animal, que a gente já tinha falado. O tempo de observação vai depender muito do animal, do ambiente, do preparo físico do observador, da pergunta que você está, né, respondendo. Então, isso vai variar muito com a pesquisa. Os testes estatísticos eles são fundamentais, né, porque justamente a gente está fazendo uma amostragem do comportamento do animal. A gente teria, para a gente poder fazer, isso 100% correto, a gente teria que ficar a vida inteira do animal observando ele todos os dias, e não só de um animal, mas de vários da espécie, seria impossível. Então, a gente está fazendo uma amostragem, né? Então, a estatística é importante para validar essa amostragem nossa, né? Lembrando aqui que a etologia clássica, ela tinha muito essa questão de descrever o comportamento do animal, quantificar as atitudes, enquanto que na ecologia comportamental, né, que é esse passo a mais, a intenção já é testar o valor adaptativo, né, desses comportamentos, né? Então, muda essa concepção. Eu indico esses 2 livros para vocês, né, e desejo boa sorte.